A primeira de João. Capítulo 1. Aquilo que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos observado atentamente e as nossas mãos têm apalpado, com respeito à palavra da vida, sim, a vida foi manifestada, e nós temos visto, e estamos dando testemunho, e relatamos a vós a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Aquilo que temos visto e ouvido, também vos estamos relatando, para que vós também possais ter parceria conosco. Além disso, esta parceria nossa é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E assim escrevemos essas coisas, para que a nossa alegria seja plena. E esta é a mensagem que temos ouvido dele e que vos estamos anunciando, que Deus é luz, e não há nenhuma escuridão em união com ele. Se fizermos a declaração, temos parceria com ele, contudo prosseguirmos andando na escuridão, estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. No entanto, se estivermos andando na luz, assim como ele mesmo está na luz, temos parceria um com o outro, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se fizermos a declaração, não temos pecado, estamos desencaminhando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Se fizermos a declaração, não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Filhinhos meus, escrevo-vos estas coisas para que não cometais pecado. Contudo, se alguém cometer pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. E ele é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, contudo, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E por meio disso temos o conhecimento de que chegamos a conhecê-lo, a saber, se continuarmos a observar os seus mandamentos. Aquele que disser, eu o cheguei a conhecer, e ainda assim não observar os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está neste. Mas todo aquele que observar a sua palavra, verdadeiramente neste tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Por meio disso, temos o conhecimento de que estamos em união com ele. Aquele que diz que permanece em união com ele, está também sob a obrigação de prosseguir andando assim como esse andou. Amados, escrevo-vos não um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que tendes tido desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Novamente, escrevo-vos um novo mandamento, um fato que é veraz no seu caso e no vosso, porque a escuridão está passando e a verdadeira luz já está brilhando. Quem diz que está na luz, e ainda assim odeia seu irmão, está na escuridão até agora. Quem ama seu irmão permanece na luz, e não há causa para tropeço no seu caso. Mas quem odeia seu irmão está na escuridão, e está andando na escuridão, e ele não sabe para onde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. Escrevo-vos, filhinhos, porque os vossos pecados vos têm sido perdoados por causa do seu nome. Escrevo-vos, pais, porque chegastes a conhecer aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, moços, porque vencestes o iníquo. Escrevo-vos, criancinhas, porque chegastes a conhecer o Pai. Escrevo-vos, pais, porque chegastes a conhecer aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, moços, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e porque vencestes o iníquo. Não estejais amando nem o mundo, nem as coisas no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, e o desejo dos olhos, e a ostentação dos meios de vida da pessoa, não se origina do Pai, mas origina-se do mundo. Outro sim, o mundo está passando, e assim também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Criancinhas, é a última hora, e assim como ouvistes que vem o anticristo, já está havendo agora muitos anticristos, sendo que deste fato obtemos o conhecimento de que é a última hora. Saíram do nosso meio,
mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se mostrasse que nem todos são dos nossos. E vós tendes uma unção do Santo, todos vós tendes conhecimento. Escrevo-vos, não porque não conheçais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira se origina da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, tampouco tem o Pai. Quem confessa o Filho, tem também o Pai. Quanto a vós, permaneça em vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se aquilo que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, subsistireis também em união com o Filho e em união com o Pai. Outro sim, esta é a coisa prometida que Ele mesmo nos prometeu, a vida eterna. Estas coisas eu vos escrevo a respeito dos que estão tentando desencaminhar-vos. E quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não necessitais de que alguém vos ensine. Mas como a unção da parte dele vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, e assim como vos tem ensinado, permanecei em união com ele. Assim, pois, filhinhos, permanecei em união com ele, para que, quando ele for manifestado, tenhamos franqueza no falar, e não sejamos envergonhados para nos afastar dele na sua presença. Se sabeis que ele é justo, obtendes o conhecimento de que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Capítulo 3. Vede que sorte de amor o Pai nos tem dado, para que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós somos tais. É por isso que o mundo não tem conhecimento de nós, porque não chegou a conhecê-lo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não está manifesto o que havemos de ser. Sabemos que quando ele for manifestado, seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. E todo aquele que tem esta esperança nele, purifica-se assim como esse é puro. Todo aquele que pratica pecado, está também praticando o que é contra a lei. E assim o pecado é aquilo que é contra a lei. Sabeis também que esse foi manifestado para tirar os nossos pecados, e não há nele pecado. Todo aquele que permanece em união com ele não pratica pecado. Ninguém que pratica pecado tem visto, nem o chegou a conhecer. Filhinhos, não vos deixeis desencaminhar. Quem estiver praticando justiça é justo, assim como esse é justo. Quem estiver praticando pecado, origina-se do diabo, porque o diabo tem estado pecando desde o princípio. Com este objetivo foi manifestado o Filho de Deus, a saber, para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não está praticando pecado, porque a sua semente reprodutiva permanece em tal, e ele não pode praticar pecado, porque nasceu de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo evidenciam-se pelo seguinte fato: todo aquele que não está praticando justiça não se origina de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos ter amor uns pelos outros, não como Caim, que se originou do iníquo e que matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas próprias obras eram iníquas, mas as de seu irmão eram justas. Não vos maravilheis, irmãos, de que o mundo vos odeie. Nós sabemos que temos passado da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Por meio disso chegamos a conhecer o amor, porque esse entregou a sua alma por nós, e nós temos a obrigação de entregar as nossas almas pelos nossos irmãos. Mas todo aquele que tiver os meios deste mundo para sustentar a vida, e observar que o seu irmão padece necessidade, e ainda assim lhe fechar a porta das suas ternas compaixões, de que modo permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, amemos não em palavra nem com a língua, mas em ação e em verdade. Por meio disso é que saberemos que nos originamos da verdade e asseguraremos os nossos corações diante dele
quanto a tudo em que os nossos corações nos possam condenar, porque Deus é maior do que os nossos corações e Ele sabe todas as coisas. Amados, se os nossos corações não nos condenarem, temos franqueza no falar para com Deus. E tudo o que pedimos recebemos dele, porque estamos observando os seus mandamentos e estamos fazendo as coisas que são agradáveis aos seus olhos. Deveras, este é o seu mandamento, que tenhamos fé no nome do seu Filho Jesus Cristo e que estejamos amando uns aos outros, assim como ele nos deu mandamento. Ainda mais, quem observa os seus mandamentos permanece em união com ele e ele em união com tal. E por meio disso obtemos o conhecimento de que ele permanece em união conosco devido ao Espírito que ele nos deu. Capítulo 4. Amados, não acrediteis em toda a expressão inspirada, mas provai as expressões inspiradas para ver se se originam de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Obtendes o conhecimento da expressão inspirada da parte de Deus pelo seguinte: toda a expressão inspirada que confessa Jesus Cristo como tendo vindo na carne, origina-se de Deus, mas toda a expressão inspirada que não confessa Jesus, não se origina de Deus. Além disso, esta é a expressão inspirada do Anticristo, de que ouvistes que viria, e agora já está no mundo. Vós vos originais de Deus, filhinhos, e tendes vencido a tais, porque aquele que está em união convosco é maior do que aquele que está em união com o mundo. Eles se originam do mundo, é por isso que eles falam aquilo que procede do mundo, e o mundo os escuta. Nós nos originamos de Deus. Quem obtiver conhecimento de Deus nos escuta. Quem não se originar de Deus, não nos escuta. É assim que reconhecemos a expressão inspirada da verdade e a expressão inspirada do erro. Amados, continuemos a amar-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama tem nascido de Deus, e obtém o conhecimento de Deus. Quem não amar, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Por meio disso é que se manifestou o amor de Deus em nosso caso, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por intermédio dele. O amor é neste sentido, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Amados, se é assim que Deus nos amou, então nós mesmos temos a obrigação de nos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se continuarmos a amar uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Assim é que obtemos o conhecimento de que estamos permanecendo em união com Ele e Ele em união conosco, porque Ele nos conferiu o seu Espírito. Adicionalmente, nós mesmos temos observado e estamos dando testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que faz a confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, com tal, Deus permanece em união, e Ele em união com Deus. E nós mesmos chegamos a conhecer e temos crido o amor que Deus tem em nosso caso. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em união com Deus, e Deus permanece em união com Ele. É assim que o amor tem sido aperfeiçoado para conosco, para que tivéssemos franqueza no falar no dia do julgamento, porque assim como esse é, assim também nós somos neste mundo. No amor não há temor, mas o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor exerce uma restrição. Deveras, quem está em temor não tem sido aperfeiçoado no amor. Quanto a nós, amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém fizer a declaração, eu amo a Deus, e ainda assim odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem tem visto, não pode estar amando a Deus a quem não tem visto. E temos dele este mandamento, que aquele que ama a Deus esteja também amando o seu irmão. Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e todo aquele que ama a esse que fez nascer, ama também aquele que nasceu desse.
É assim que obtemos o conhecimento de que estamos amando os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Pois o amor de Deus significa o seguinte: que observemos os seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados, porque tudo o que nasceu de Deus vence o mundo. E a vitória que venceu o mundo é esta: a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que tem fé em que Jesus é o Filho de Deus? É esse quem veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não apenas com água, mas com a água e com o sangue. E é o Espírito que está dando testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque são três os que dão testemunho: o Espírito, e a água, e o sangue, e os três estão de acordo. Se recebemos o testemunho dado por homens, o testemunho que Deus dá é maior, porque o testemunho dado por Deus é o seguinte: o fato de que Ele tem dado testemunho a respeito do seu Filho. Quem deposita sua fé no Filho de Deus, esse tem o testemunho no seu próprio caso. Quem não tem fé em Deus, fez dele um mentiroso, porque não depositou fé no testemunho dado, o qual Deus, como testemunha, tem dado a respeito do seu Filho. E o testemunho dado é o seguinte: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem esta vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem esta vida. Escrevo-vos estas coisas para que saibais que tendes vida eterna, vós os que depositastes a vossa fé no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que não importa o que peçamos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ainda mais, se soubermos que ele nos ouve com respeito àquilo que pedimos, sabemos que havemos de ter as coisas pedidas, visto que as pedimos a ele. Se alguém avistar seu irmão cometendo um pecado que não incorre em morte, pedirá, e ele lhe dará a vida, sim, aos que pecarem sem incorrer em morte. Há um pecado que incorre em morte. A respeito deste pecado, não lhe digo que faça solicitação. Toda injustiça é pecado, contudo, há um pecado que não incorre em morte. Sabemos que todo aquele que tem nascido de Deus não pratica pecado, mas o nascido de Deus vigia sobre ele, e o iníquo não o segura. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no poder do iníquo. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu capacidade intelectual para podermos obter conhecimento do verdadeiro. E nós estamos em união com o verdadeiro por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.